Primeiramente, gostaria de agradecer vocês dois, o professor Gustavo e a professora Aline. O professor Gustavo Greco, ele é doutor em odontologia, mestre e especialista em prótese dentária, coordenador de curso de especialização em prótese dentária lá em Minas Gerais, na BO, professor de prótese dentária, coordenador de curso intensivo de laminado cerâmico, autor do livro Odontologia de Alta Performance, Laminado Cerâmico Ultraconservador e autor de 28 artigos nacionais e internacionais. A doutora Aline, ela é a especialidade em imaginologia odontológica e prótese dentária e doutora em odontologia e mestre em clínicas odontológicas. Agora é com vocês aí. Obrigadão pela presença e boa palestra para vocês. Muito obrigado. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá ok? É estranho a gente falar assim sem ouvir, nem eu escuto minha voz, nem escuto, eu mas também. Mas vai dar certo, né? Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a gente tá tá junto aqui, né? Já faz bastante tempo que a gente tem o privilégio de poder trabalhar com uma tecnologia tão legal, tão bacana e cada vez mais acessível, né? Se torna mais simples da gente ter disponível para trabalhar. E a ideia é que a gente montou uma sequência de casos clínicos, uma sequência de trabalhos mostrando todas as possibilidades que a gente tem com o equipamento, né? E o quanto isso muda na nossa vida, o quanto isso muda na nossa rotina e o quanto simplifica para a gente trabalhar. Claro que a gente não trabalha na clínica com todas as possibilidades que ele tem, né? Ele vai fazer endodontia, nós usamos para periodontia, a gente usa para cirurgia, a gente usa para prótese, a gente usa para dentística de certa forma, mas é uma gama muito grande. Então, às vezes, a pessoa tem muito relacionado o piezo com cirurgia. E é muito mais do que isso, tem muito mais possibilidades do que isso. E ele é excelente para quem não faz cirurgia, né? Pode ser que você não faça cirurgia nenhuma e ele é um equipamento que vai ter muita utilidade no dia a dia clínico, né? Então, lá na clínica ele fica em cima da bancada e a gente usa todos os dias. Desde profilaxia até prótese dentística, pério, cirurgia, a gente vai usar cada vez mais. E o que mudou na nossa rotina clínica é que fica a filosofia de minimamente invasivo vai ser muito mais presente com esse equipamento, né? Um dos casos que a gente selecionou para mostrar para vocês hoje é de uma dentista que a gente precisava fazer alguma coisa de osteotomia, mas que osteotomia é uma coisa que assusta, né? Se eu falasse com vocês aqui, qualquer um, falar, vamos fazer uma correçãozinha na arquitetura gengival, vamos fazer uma personalização, né? Uma coisinha para ficar mais bonito, para ficar mais delicado o sorriso, talvez você aceitava. Mas se eu falar em osteotomia, talvez você dá um passo para trás, né? E aí o piezo vai entrar mudando essa história, porque eu posso fazer isso de uma forma minimamente invasiva. Eu posso fazer isso preservando tecido, eu posso fazer isso com o paciente tendo uma rotina de vida normal, um pós-operatório tranquilo, um segundo dia, terceiro dia tranquilo para a gente fazer. Nós viemos lá de Belo Horizonte, não sei se todo mundo sabe, nós falamos assim, bem mais legal que todo mundo, tem gente que está bem acostumado, tem gente que não está. Se vocês não entenderem direito, a gente pode falar um português do Brasil. A gente repete com o finalzinho da sílaba, se precisar, porque às vezes a gente come. Isso. Tempo é dinheiro, eles não ensinaram isso para nós, a gente junta as palavras para ganhar mais tempo. Mas falando, a gente nunca ganhou muito dinheiro, então não sei se isso funciona, não. Então nós vamos entrar na parte de cirurgia plástica periodontal e finalizando todos os casos com prótese ou com dentística e com uma sequência que nos dá muito orgulho. Uma das vezes que o pessoal da CV Dentos esteve lá em Belo Horizonte, eles estavam visitando a gente lá no curso de especialização e no dia a gente tinha que tirar uma boca de laminados cerâmicos e é um negócio trabalhoso cortar cerâmica, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é um negócio bem chato de fazer, né? Até o momento a nossa técnica era comprar um monte de broca e usar umas 2 ou 3 para cada dente. Até você encosta a broca numa cerâmica de silicado de lítio, ela vai cortando, ela começa a ir fogo, acaba o diamante, ela começa a queimar
e você joga ela fora e abre outra, e abre outra, e abre outra. E a gente foi tentar alguma coisa lá. O aparelho estava lá, as pontinhas estavam lá. Falou, abre todas aí, põe na potência máxima, vamos ver o que vai dar. E aí depois vocês vão ver que foi um negócio bem bacana, que é desenvolvido em Belo Horizonte, lá na BO. Deixa eu ver assim. Nós ganhamos um royalty sobre essa. Olha só. Quer começar um pouquinho? Não, eu vou ficar no cantinho que eu tô de costas e atrapalhando aqui. Anjo não tem costas, não, né? Agora eu vou tampar vocês agora. Quando a gente vai pensar na cirurgia periodontal, o mais importante é respeitar a distância biológica. Eu posso pensar na estética, eu posso pensar em melhorar o sorriso, subir o nível gengival, a gente tem biomateriais para limitar a abertura de sorriso, mas não importa, a correção que eu fizer eu preciso gerar saúde, senão isso não vai perdurar, isso vai perder, isso vai comprometer. A gente aprendeu lá na faculdade que eu tenho que respeitar as distâncias biológicas, porque se eu não respeitar, ela vai se fazer corrigir. Se fazer corrigir com perda óssea, se fazer corrigir com acaba que é uma exposição da margem da prótese, uma exposição do término do preparo, e um trabalho que talvez eu estou fazendo para ganhar estética, eu vou estar comprometendo essa estética daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, daqui a um tempo curto para a gente fazer. Então, desde que eu tenha um osso a 2 milímetros da junção amelo-sementária e a margem gengival meio milímetro acima, então uma média de 2,5 entre o pico ósseo e onde eu vou deixar o término do meu preparo, ótimo. Eu tenho espaço para que isso funcione, para que isso seja saudável, para que os tecidos fiquem organizados ali. Alguns deles inseridos, alguns deles justapostos, alguns deles aderidos. Mas tudo funciona bem. À medida que eu tenho uma cárie, eu tenho uma fratura, eu tenho um término de preparo, eu tenho uma recessão gengival, eu preciso invadir um pouquinho, pode ser que eu perca essa distância. Se eu perder, eu preciso compensar, tirando um pouquinho de osso, fazendo um pouquinho de osteotomia para corrigir essa função. Então nós vamos trabalhar sempre com essa margem de segurança, sempre com essa medida. O que eu posso fazer com uma sondagem, anestesiando o paciente, porque para a sonda chegar até no nível ósseo vai doer, não experimenta fazer isso no paciente sem, porque vai incomodar, ou com outros exames que a gente consegue também minimamente invasivo, a Aline vai falar sobre isso, sem fazer a sondagem, a gente vai conseguir com exames de imagem ter isso de toda a arcada de uma vez só, com uma forma muito mais simples, muito mais segura para a gente trabalhar. Então nós vamos tomar 2 caminhos. Se o paciente que eu quero melhorar o sorriso, melhorar a estética periodontal, ele está naquela primeira linha, onde eu tenho um osso e uma distância de 2 milímetros com mais meio da gengiva marginal, eu posso fazer uma cirurgia de tecido mole tranquilo. Depois da minha cirurgia vai sobrar aquilo, ótimo. Mas se depois da minha cirurgia eu vou ter menos do que essa medida mínima, a minha cirurgia obrigatoriamente tem envolvimento de tecido duro. Então é por aqui que eu vou definir se a sua cirurgia vai ser só tecido mole ou vai ter intervenção de tecido duro. E quando a gente pensa numa arquitetura gengival, melhorar a estética do sorriso como um todo, eu vou trabalhar em uma área grande da boca. A não ser que eu tenha um defeito localizado, eu vou corrigir um dente, mas a maioria das vezes a gente vai mexer em todos os dentes da arcada superior. E é normal que o paciente tem regiões que ele tem aquela condição e tem regiões que ele tem essa condição. Se eu for trabalhar numa cirurgia convencional, onde eu vou fazer uma incisão, abrir o retalho, deslocar esse retalho e fazer uma planificação óssea, eu vou abrir a boca inteira do paciente e eu vou expor um lugar que eu precisava expor para chegar no osso e um lugar que eu não precisava, porque eu não precisava tirar osso naquela região. E aí a gente vai levar por um caminho minimamente invasivo, onde por exames de imagem eu vou saber qual lugar eu preciso intervir em osso e quanto que eu preciso intervir em osso. E aí o piezo entra como uma ferramenta sensacional, onde a gente tem umas pontinhas como essa, não sei se vocês já conheceram, bem pequenininha assim, depois tem um monte ali para vocês experimentarem, testarem e tal, mas ele tem uma pontinha de diamante que vibra, é um ultrassom que vai vibrar em alta potência, nós vamos regular a tela para o que eu quero fazer, para uma periodontia, para uma osteotomia, e eu vou ter uma pontinha que ela tem interação por osso, ela corta osso, mas ela não corta dente, ela não corta tecido mole. Então eu posso entrar com ela igual uma sonda e ela só vai trabalhar no osso. Onde é tecido mole, onde é tecido dentário, não tem interação. Como eu tenho outras que eu tenho só interação por dente. E ela não agride tecido mole.
Sabe quando a gente faz um término de preparo subgengival? A broca diamantada entra subgengival. Ela costuma agredir a gengiva. E aqui isso não vai acontecer. Ela só corta dente, outras só corta osso, e a gente vai ter essa separação de estruturas. E aí fica bem mais seguro. Quando eu faço uma cirurgia de osteotomia convencional, se for com broca, a broca, onde ela passar, ela corta, seja dente, seja osso, seja tecido mole. Então, essas são as principais vantagens. Se eu precisar de abrir um retalho, é isso que eu vou fazer. Funciona bem? Muito bem. Qual que é o problema? Se eu tiver um defeito ósseo, se tiver uma recessão, se tiver uma falha de estrutura, talvez, quando eu terminar a cirurgia, a minha gengiva vai retrair. Eu vou fazer uma coisa para melhorar a estética e talvez eu comprometa, de alguma forma, outras estruturas. Nós vamos ter uma estrutura óssea que é nutrida por ligamento, por tecido medular, pelo periósteo, mas só que esse tecido ósseo que a gente vê na vestibular, principalmente, ele tem espessuras diferentes, dependendo da região e dependendo do tipo, do perfil do paciente. Eu tenho isso com mais volume ou com menos volume. Eu preciso de uma imagem como aquela para eu saber em qual área que eu estou trabalhando e como que eu posso trabalhar. Eu abrir um retalho total num paciente com pouca estrutura óssea, fino, significa que ali tem pouca nutrição, tem pouca irrigação, tem pouca estrutura. Tem grandes chances de eu comprometer ali muito mais do que a condição inicial que o paciente estava. Então eu vou avaliar quanto que eu tenho de cortical vestibular, quanto que eu tenho de lâmina dura. Então essa é a minha região de preocupação, para eu ver se eu posso abrir um retalho e se eu posso intervir naquele osso. Então se eu tenho uma pontinha dessa, que me dá uma condição de trabalhar sem eu abrir retalho, eu já estou muito mais seguro do que eu estaria abrindo aquele retalho ali. Fora que o paciente vai ficar muito mais feliz se eu não precisar abrir um retalho. E o meu procedimento vai ser muito mais rápido, muito mais seguro para a gente poder trabalhar dessa forma. Então eu vou ter, pelo exame de imagem, condições diferentes da tábua óssea vestibular, fino, intermediário e mais espesso. Claro, eu vou ter muito mais tranquilidade para trabalhar aqui do que lá. A gente tem mais nutrição. E olha como que isso acontece a longo prazo. Você fez uma extração. A tendência é que eu tenha uma perda dessa tábua óssea, porque ela é muito fina. Dá para ver ali o inicial e final, depois de cicatrização. Por isso que na arcada superior, a gente tem perda em volume. Eu perco essa estrutura. Aqui, se eu precisar usar um material, eu tenho uma crista bem mais volumosa do que lá, a tendência de eu manter essa estrutura é maior. Então, na tomografia, onde eu tenho mais volume, é uma área onde eu tenho mais segurança para trabalhar. Então, a tomografia vai ser o primeiro exame fundamental para a gente poder trabalhar. Você pode achar que talvez uma tomografia para um paciente de pério, o investimento é alto, mas imagina se eu precisasse passar uma sondagem em 3 pontos em todos os seus dentes superiores. A tomografia não é tão cara assim, é bem mais confortável do que isso. Eu tenho que anestesiar toda a sua boca para sondar né? A tomografia vale bem a pena. Em relação à estética do tecido mole, nós vamos buscar corrigir a arquitetura gengival, marcar a posição de zênite. E aí, quando eu tenho mapeado a distância que o osso está do tecido mole, eu sei em cada região quanto que tem de osso, quanto que eu tenho de liberdade, eu tenho mais tranquilidade para desenhar aqui a arquitetura que eu quiser, fazer o contorno que eu quiser, levar esse zênite para a posição correta, um pouquinho mais para a distal. Eu vou acertar referência de 2 dentes central, lateral e canino. Eu posso desenhar isso como eu quiser e num segundo momento eu venho com a pontinha do aparelho, do piezo, e eu venho então, a partir desse desenho, eu venho dando o espaço que eu preciso nos locais onde eu não tenho essa disponibilidade que foi detectado lá na tomografia. Então, ó, nós vamos buscar que o sorriso tenha a margem dos lábios, corredor bucal, lábio inferior acompanhando a linha do sorriso, lábio superior acompanhando o zênite, expondo as papilas, para buscar o que seria um sorriso mais legal, tentar trabalhar em todas essas áreas. Fala um pouquinho aí que eu... Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ok? Então, essa paciente, ela é uma dentista, uma mulher linda, como vocês podem ver, só que ela se queixava muito do sorriso. Porque eu não sei se vocês conseguem perceber a foto, depois a gente vai colocar uma foto ampliada, vocês vão ver que os incisivos dela, eles tendem a palatinizar quando a gente vai de encontro à mesial. A gente pode perceber, ó, que tem até uma entradinha, uma inclinação para mesial. Quando a gente põe na foto mais aproximada,
Olha só, além disso, o que incomodava ela era isto. Mas quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, vocês podem perceber que o nível gengival dela também falta uma harmonia. O espaço de corredor bucal de um lado e do outro também está diferente. Então, como ela era uma paciente dentista, nossa amiga pessoal, ela já falou, não quero fazer cirurgias invasivas, não quero fazer grandes preparos, quero a possibilidade assim, mais conservadora possível, tá? Caso da Lorena foi feito em 2015, para vocês terem uma ideia, e tá na boca dela até hoje, né? Bem na foto saudável, ampliada- né? Oi? Tá bem bonito, bem Tá saudável. bem lindo, tá saudável ainda. Ela tá até por aí. Daqui a pouco aparece por aqui. Só Então, olha aproveitar só. e fazer uma observação, que se fosse eu que tivesse falado que ela é uma paciente linda, ia ser bem complicado para mim. Ainda bem que Cheio essa de parte não ficou para gracinha, mim. Então, olha só, na foto, né, mais aproximada, vocês podem perceber essas queixas. Infelizmente, foto é 2D, então a gente não consegue perceber a inclinação que o dente dela tem um pouquinho aqui para a palatina, né? Mas a gente consegue perceber as diferenças na incisal, as diferenças de zênite gengival. Depois a gente vai colocar linhas para vocês enxergarem essas diferenças. E aí, o Gustavo falou da possibilidade de fazer esse exame para avaliar a cirurgia periodontal de uma maneira mais conservadora, né? Um dos modos que a gente pode fazer é utilizando uma tomografia computadorizada. Porque a gente vai enxergar na tomografia computadorizada, no corte transversal, a altura da crista óssea e a sombra da gengiva. Então, a gente consegue medir isso em cada região de uma maneira menos invasiva e com menor desconforto para o paciente, tá? Uma das possibilidades para a gente conseguir enxergar ainda melhor esse tecido gengival é fazer essa tomografia com afastador. Então, você afasta a bochecha e aí essa visualização de tecido mole fica ainda mais tranquila, tá? Da gente identificar. Deixa eu ver aqui. Então, essa foi a tomografia da Lorena. Ali a gente tem todos os cortes, mas o corte que a gente vai utilizar mesmo é o corte transversal, para a gente conseguir identificar. Nesse caso aqui, quando a gente faz a tomografia, a gente tem que alinhar o corte, né? Ali ele estava passando por fora da arcada, então aqui a gente está alinhando no meio da arcada maxilar para a gente avaliar. E aí nesse corte transversal, vai pôr uma setinha daqui a pouco, vocês vão ver. A gente consegue enxergar direitinho crista óssea marginal em cada região, tá? E o pico gengival também. Tá dando para ver aí na lateral? Tá. Então aqui avaliando 3D da Lorena. E aqui, olha só, mostrando ali o tecido ósseo e depois a sombrinha de tecido gengival que a gente tem. E aí a gente consegue medir isso aqui no exame, trazendo isso para uma maneira digital de fazer essa avaliação. E o que é interessante disso, né? Porque, como a gente quer fazer uma cirurgia minimamente invasiva, um procedimento minimamente invasivo, algumas áreas a gente vai precisar tirar um pouquinho de osso, né? Um detalhe de osso. Em outras, não. E como o piezo, ele vai tirar com a broquinha escolhida só tecido ósseo, você não vai agredir o tecido mole e aí você tem uma maior previsibilidade do resultado. É difícil depois de você ter uma inflamação grande que vai regredir a gengiva e vai regredir tecido ósseo. Então é muito previsível o resultado final, tá? Aqui foi feito um planejamento, né? Aqui a gente tem o modelo de gesso, o enceramento, marcando já onde a gente gostaria que fosse o zênite gengival, né? E a altura que a gengiva dela deveria ficar. A gente molda esse enceramento, tá? E depois a gente leva esse planejamento para a boca da paciente. Aqui a gente chama de mock-up. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Esse tipo de trabalho. E aqui, como a Lorena era antes, e o resultado com o provisório, já ficando lá em cima, ó, na margem gengival que a gente planejou, o provisório. Então está acima do dente dela sem preparo ainda e acima da gengiva, para a gente ter esse planejamento. Vocês estão ouvindo o vídeo? Então não? Não? Ali ela fala que adorou, que não queria nem tirar o provisório, que queria ficar assim. Mas como é uma casquinha muito fininha, sai facinho, né? Até se colocar a unha assim, puxar, isso solta. Mas ela ficou bem feliz.
Qual que é a maior diferença que a gente viu da Lorena antes para a Lorena nessa fase de provisório? Ela é uma mulher linda e ela tinha um sorriso um pouco infantilizado. Com o planejamento aqui que foi feito, ela ficou agora com um sorriso adequado para o rosto dela e para a altura dela, que ela é bem alta também. Então melhorou tanto a arquitetura gengival quanto o trabalho, a estética branca também, né? Então aqui o antes e depois ainda com mocap, ainda em fase provisória. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, pode Não? estar. Tranquilo? Que eu falo demais, viu, gente? Igual a Maritá. Então essas são as fotos ainda com provisório da Lorena. E aí passamos ao planejamento, né, que já tinha sido feito de maneira digital e de maneira através do mocap, né, através do provisório, dessa cirurgia gengival. E aí, nesse momento, você tem liberdade para fazer o desenho que você quiser da arquitetura gengival, associado ao planejamento que se fez na tomografia, e depois, nas regiões que você vai precisar tirar osso, você vai conseguir tirar um detalhezinho ósseo ali com o equipamento, tá? A gente poderia, nesse momento, fazer a cirurgia com o mocap em boca. Normalmente é o que a gente faz. Anestesia o paciente e usa o mocap. Sabe quando vocês desenharam na escola a canetinha assim, fazendo uma luva? Você vai com a lâmina de bisturi contornando o próprio mocap. Aí a gente desenhou com a canetinha de tecido no tecido mole e tirou o mocap só para ter a imagem de quanto que seria a cirurgia em cada região. Mas já pode fazer direto com o mocap em boca, que é praticamente uma cirurgia guiada. Então essa é a cirurgia da Lorena acontecendo com laser de alta intensidade, que também é um jeito de ser minimamente invasivo, de causar menos trauma. O pós-operatório é muito mais rápido e menos doloroso, né? Seguindo aquele planejamento através da tomografia e do mocap. A gente tem o pós dela aqui há 6 dias, né? Depois de 6 dias. Excelente já no pós-operatório. Pode passar que esse vídeo demora um pouquinho. Pode passar. Pode passar? Aqui para vocês verem, apesar de ter melhorado muito a arquitetura, foi retirado pouquíssimo tecido, tá? Comparando um lado com o outro. É só mesmo para melhorar o contorno e para acertar entre os dentes homólogos. A cirurgia dela realizada. E o antes e depois apenas aí com a cirurgia plástica periodontal por enquanto. Aí a gente passa para uma fase de preparo. Nós vamos fazer o preparo cavitário dela. Ela tinha condição, nós não precisamos fazer nada de osteotomia na cirurgia dela. Aquela tirou dentro do limite que era possível, só tecido mole. Essa é a pontinha do piezo que faz preparo, né? Agora, a CV Dentos tem uma vantagem a mais. Antes a gente tinha 3 broquinhas, agora tem broquinhas não, né? 3 pontas. Agora tem uma de corte mais agressivo, que faz o processo mais rápido, mais abrasivo, e tem uma ultra fina, que é para o acabamento ficar extremamente liso. E o acabamento dela é muito, muito, muito potente, né? Normalmente a gente não precisa de usar borracha, disco, polimento, nada disso. Com a sequência aqui, o polimento já é sensacional. E eu posso abusar de correr com ela na margem gengival, porque não vai agredir o tecido mole. Então eu não vou cortar, não vai ter sangramento, não vai me atrapalhar. Se eu for fazer um afastamento gengival com fio, ou se eu for fazer uma moldagem convencional ou um escaneamento, não vai ter sangramento, não vai ter comprometimento que vai atrapalhar o próximo passo da gente fazer essa moldagem. Bem legal a broquinha de preparo, a sequência dos disquinhos são bem legais. E se você não tem o aparelho ainda, tem uma disponibilidade que tem essa mesma tecnologia em broca de alta rotação, que ela corta, faz o preparo e não corta tecido mole. Então é o mesmo diamante, é a mesma filosofia, só que em alta rotação, né? O que tem na ponta do piezo, tem na broquinha também para a gente poder usar. Aqui a gente tem a fase de moldagem da Lorena, que não vem muito ao caso agora, mas vocês podem notar que o preparo ficou extremamente conservador. Foram tiradas apenas ali as arestas longitudinais, alisou um pouquinho o preparo, mas extremamente conservador. E aqui a inserção do fio, tá? De retração para a moldagem.
O preparo, se a gente não fala, às vezes não dá nem para ver que tem, né? De tão conservador que foi. Ela ficou muito satisfeita com isso também. E aí a gente passa para a fase dos laminados cerâmicos. Os laminados ali adaptados no modelo de gesso, para a gente perceber que realmente a adaptação ficou excelente. E aqui a fase de cimentação também usando uma pontinha do piezo que está aqui, né, Gu? Essa aqui, ó, ela tem uma... Aí você vai selecionar a área de prótese, selecionar a cimentação, e é uma pontinha que tem um polímero, e ele apoia na superfície ou para cimentar uma coroa ou para cimentar um laminado, e ele vai gerar uma vibração, e essa vibração vai fazer com que o cimento tenha um escoamento uniforme. Então não tem o risco, primeiro, principalmente um laminado que é muito fino, que a gente está usando cimento que vai mudar alguma cor, que não é translúcido. Se eu tiver alguma bolha e não tiver o cimento naquela região, aquela região vai ficar com a cor diferente das áreas vizinhas. Então aqui você tem uma garantia de que o escoamento do cimento vai acontecer de forma correta, de forma certinha, e eu não fico nenhuma área com bolha, com ausência de cimento ou com excesso de cimento. Ele vai ter um escoamento legal. E eu não preciso apertar, porque eu não preciso fazer força para isso acontecer. Ele vai deixar o cimento escoar. Quando a gente está cimentando uma feldspática ou uma cerâmica muito fina, dependendo da força que eu fizer, eu posso fraturar ela antes da cimentação. Então é uma pontinha bem bacana para a gente fazer o escoamento do cimento. E aqui o caso da Lorena já cimentado. A gente vê uma foto lateral e do outro lado também. Cimentação imediata, pós-imediato dela. Você pode Olha ver aí. a qualidade de tecido gengival, né? Aqui, na verdade, eu acho que eu passei, eu acho que não consegui voltar, mas é 20 dias de pós-operatório, não é o imediato, mas Eu não. acho que esse é... Eu acho que sim, acho que Passou sim. direto. E aí, vocês podem ver a cicatrização aí do pós-operatório, como que já tinha cicatrizado bem, tecido já saudável e com a cimentação adequada nas margens gengivais, próximo às margens gengivais. Hoje que a gente vê, principalmente na internet, um mundo de restauração de resina sem preparo, né? A gente tem em Belo Horizonte uma clínica de imagem. Eu posso te garantir que toda restauração de resina sem preparo tem sobrecontorno, né? Sobrecontorno, muitas vezes a gente acha que é uma coisa que vai prender a sonda dessa forma. Sobrecontorno é qualquer volume além do necessário, além do que é a anatomia correta do dente, que vai gerar uma remodelação de tecido, né? Então, se eu tenho uma condição que eu tenho o término do preparo liso, polido, bem acabado, e eu tenho material restaurador que vai acomodar ali, aí sim eu tenho uma superfície anatômica correta que não vai dar sub ou sob preparo e muito menos degrau retentivo naquela região. E aí a resposta é o tecido mole, funcionar legal, funcionar bacana, funcionar direitinho. Não sei se vocês gostam de não fazer preparo, mas tem que existir. Tem que existir. A não ser que seu paciente for muito velho, ele provavelmente vai morrer daqui uns 4 ou 5 meses. Aí não vai ter problema periodontal não, mas se ele for viver mais do que isso, provavelmente a gente vai ter. Tem periodontistas? Que o periodontista vai ficar muito bem daqui a pouco para resolver os problemas que estão acontecendo com isso, né? E o caso da Lorena finalizado. Ela ficou bem feliz com o tratamento. Depois ela casou, a gente foi no casamento. Não por isso, né? Ela talvez casaria também. Mas nós fomos no casamento dela, foi bem legal. E aí, olha só, como que conseguiu... Fala-se muito em harmonização facial, né? Mas a gente tem a harmonização do sorriso. Como que o sorriso harmonizou a Lorena? Agora ela tem realmente um rosto de mulher, um sorriso de mulher adulta, mais linda ainda do que ela já era, né? Queria ver eu falando isso assim toda hora, como é que ia ser. Ele fala também, viu, gente? Lorena antes e Lorena depois. Vocês acharam que deu diferença? Conseguiu conduzir do jeito que ela gostaria mesmo que fosse, de maneira mais conservadora possível. Como é que tá o horário aí, Gu? Passa aí, eu tenho que agilizar um pouquinho. Esse é o nosso livro de laminados. Deixa eu passar. Eu vou ter que pular isso aí, mas depois vocês conhecem ele. É um livro que fala um paciente só, do início até o final, a sequência cronológica de como que isso aconteceu,
clínico, laboratorial, toda a sequência. É exatamente igual acontece, você faz uma moldagem, modelo de estudo, laboratório, cirurgia periodontal, preparo, moldagem e cronologicamente como que aconteceu. Mas a gente vai ter que correr um pouquinho, depois a gente vê com mais calma. Nós vamos ter mais oportunidades. Então, esse aí que foi um negócio bem legal que lá na BO, em BH, a gente estava tendo a semana de curso e o Adriano estava lá em Minas na época e a gente estava lá conversando e tal e os alunos lutando. Olha, nem começou? Vou botar ele para rodar aqui. Aí, deu. Foi. E aí estava difícil para tirar esses laminados, nós pegamos uma ponta de cirurgia, não é? De osteotomia. Colocamos numa potência alta e olha como é que ela cortou cerâmica. IMEX. É. Diminuiu bastante. Nós dividimos no meio, depois você colocou ela de lado e pulou um pedaço para lá e pulou um pedaço para cá. O negócio que o plano era gastar o resto da tarde tirando esses laminados, a gente terminou com 10 minutos. Então, essa foi literalmente a primeira vez. Então, nós colocamos a potência maior que tinha, a gente colocou o máximo de água possível, né? Depois foi adequando a forma de usar, mas quem já experimentou tirar uma coroa, você já passou por isso, é sensacional essa possibilidade, né? E a gente, obviamente, eu vou destruir a cerâmica, mas se eu estivesse fazendo com a broca, eu também ia destruir. E se eu estou tirando, é porque eu quero fazer outra. Eu não quero ela de novo. Se quisesse ela, ficava lá, né? Não precisava da gente tirar. Então foi bem legal. Esse aí tem sotaque mineiro, essa pontinha aí. Aqui, para a gente falar de uma outra ponta, depois vocês podem conhecer ela ali. É uma ponta para osteotomia que tem uma marquinha. Não sei se vocês vão ver, claro que vocês não vão ver, né? Mas pode acreditar em mim. Tem uma marquinha aqui que mede, que ela tem 3 milímetros. Ela já é mais recente, né? Não é tão antiga assim. Não é tão antiga igual o Adriano. Assim. É bem mais recente, né? É bom que ele nem está com fone de ouvido, eu posso falar o que eu quiser que ele vai. Então a gente foi fazer o mesmo procedimento nesse paciente, uma reabilitação, como cirurgia periodontal para melhorar o sorriso. E analisando a tomografia, a gente vai ver aí qual região que eu tenho que ter cuidado, qual que eu tenho mais liberdade, até se eu vou fazer ou se eu não vou fazer, se o paciente realmente anima a trabalhar dessa forma. Olha só, no mesmo paciente eu tenho perfil diferente, tenho volume ósseo diferente, então a tomo é extremamente importante para a gente ter esse diagnóstico. Tá vendo? Tem espessuras mais grossas, mais finas em todos eles. A gente foi trabalhar com o meio digital para poder fazer um guia. Então esse é o enceramento diagnóstico que eu queria. Do outro a gente fez de cera, no modelo de gesso, analógico, e aqui digital, no modelo virtual, escaneado. E aí eu tirei essas facetas do modelo, deletei o modelo, ficou só o que seria acrescido, né, num modelo de gesso, o que seria a cera. A gente separou só ela, e aí eu cortei esses arcos, e essa parte inferior aqui, essa linha, ela está exatamente a 3 milímetros de onde eu quero o osso. Porque a broquinha, a ponta não tinha essa marca, não tinha essa milimetragem. Então eu fiz um arco, onde a gente entraria com a ponta e eu só ia correr com a ponta por esse arco. Eu ia saber que dali até no osso tinha 3 milímetros. Onde ela não entrasse totalmente, tinha osso e eu tinha que desgastar um pouquinho. Onde ela entrasse tudo, estava resolvido o problema. Então a gente imprimiu esse guia de cirurgia periodontal e fomos tentar trabalhar. Ó. Então eu vou fazer a plastia gengival que eu precisar, né, a que está marcada no guia, e a referência seria esse arco aí para a gente poder trabalhar. Então a gente vai mensurar com a sonda, eu vou conferir com a sonda. Por que isso? Já fez a tomografia, para que a sonda? A tomografia eu fiz antes. Se eu corrigir alguma coisa no pé, na periodonta, eu tirei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e aí com a sonda, já está anestesiado, eu vou conferindo quanto que eu tenho ali de profundidade. Uma forma de eu saber isso é saber o fenótipo. E a gente tem instrumentos para isso, como essas sondas coloridas, que pela cor, o que eu enxergo ali de baixo, branco, verde ou azul, vai me dar uma ideia de quanto espesso é esse tecido.
né? Então, se eu enxergar azul, ou eu não enxergo nem a verde nem a branca, é porque o espelho é muito grosso. Se eu enxergo a branca, é muito fininho. Então, isso me dá uma informação de quanto é esse tecido. Claro que eu tenho um fenótipo mais espesso, eu tenho mais tranquilidade para trabalhar. O tecido é mais protegido, é mais reforçado, vai me dar mais tranquilidade. E a gente pode usar referências de proporção, largura, altura, para que eu consiga fazer quanto que eu preciso para chegar numa harmonia individual em cada dente. Então, da mesma forma, removemos o tecido mole, né, fez a cirurgia com laser. A gente pode fazer isso com bisturi, a gente pode fazer isso com alicate, você pode acessar da forma que você quiser, não tem nenhuma diferença. Então, ó, vamos corrigindo, vamos fazendo o desenho que eu quiser. Em tecido mole eu tenho liberdade, mas eu tenho que ir lá e corrigir no osso agora. Então a gente vai deixar uma anatomia favorável para cicatrização e aí a gente vai trabalhar com a osteotomia. E essa era a ideia, eu tinha a referência pelo guia. Então eu ia entrar com a pontinha e trabalhar baseado no guia. Agora não precisa dessa trabalheira mais. Olha só, você entra como se eu estivesse fazendo uma sondagem e eu vou caminhando com ele ali por dentro. Como ele não agride o dente, ele não agride o tecido mole, eu não tenho risco, né? Não tem como eu entrar com uma broca ali dentro, eu vou cortar dente, eu vou cortar tecido, então a segurança vai ser bem maior. Onde eu sondei e eu não tenho meus 2,5 milímetros, meus 3 milímetros, eu entro com ele, corrijo, sondo de novo, até que eu tenha toda a região protegida com essa medida lá e a gente tenha segurança para poder trabalhar. Então eu entro com a sonda, tem 2 milímetros, entro com o piezo, faço o trabalho, corrijo aquela pontinha e depois eu volto com a sonda e confiro se tem a milimetragem certinha. E aí você tem certeza. E isso é uma técnica de cirurgia de campo fechado, né, que é a cirurgia flapless. Então, eu não vou fazer incisão, não vou descolar o retalho, as papilas estão no lugar, a estrutura periodontal está no lugar e não tem o risco de eu ter uma reabsorção, um comprometimento ósseo é muito menor, trabalhando com o retalho fechado assim, dessa forma. Então, ó, primeira sondagem, conferiu, entrei com o piezo, removi o excesso de osso que eu tinha, faço a segunda sondagem, chegou nos 3 milímetros que eu preciso, está resolvido, está tudo ok. Belezinha? Acho que deu. Acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. Esses são nossos contatos da Aline, o meu, no Instagram. Todo dia a gente põe um videozinho lá de alguma coisa de cirurgia ou de prótese, ou de trilha, ou de cerveja, outras coisas também tem bastante. Mas, obrigado pela atenção de vocês, o tempo é curtinho, né? Bem rapidinho.